Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar os segredos de um hormônio que é simplesmente essencial para o nosso corpo, um verdadeiro maestro que controla a nossa energia, a insulina. Pois é, muita gente acha que insulina é só uma questão de açúcar, mas a história é bem mais interessante. A gente vai descobrir que ela funciona como uma chave, e uma chave bem precisa para uma fechadura muito, mas muito importante no sistema do nosso corpo. Beleza, então vamos ao nosso roteiro. Primeiro a gente vai entender como o sistema funciona quando está tudo perfeito, sabe, um modelo ideal. Depois, vamos conhecer os personagens principais dessa história. Aí, a gente vai ver o que acontece quando a coisa desanda, quais as consequências e, claro, no final, o que pode ser feito para restaurar o equilíbrio. Então, vamos começar pelo básico, entendendo os fundamentos desse mecanismo biológico que é, sinceramente, super elegante. Ver como a insulina age quando tudo está em perfeita harmonia. A insulina, então, é produzida lá no pâncreas. E o grande papel dela na nossa história é gerenciar os níveis de glicose no sangue, principalmente depois que a gente come. Pensa só, a glicose é como um convidado esperando do lado de fora de uma casa. Ela não pode simplesmente atravessar a parede. Ela precisa que alguém abra a porta. E essa porta é um transportador especial dentro das nossas células. E aqui a gente vê esse processo brilhante em ação. Passo 1. A insulina, que é a nossa chave, se encaixa perfeitamente no receptor da célula. Passo 2. Esse encaixe é o sinal que avisa o transportador de glicose, a nossa porta, para se mover até a superfície. E passo 3, a porta se abre e pronto, a glicose finalmente entra na célula para virar energia. É um sistema perfeito. Agora, um detalhe. Esse sistema de chave e fechadura não é para todas as células do corpo, não. É tipo uma área VIP, reservada para alguns tecidos muito importantes. Então, onde ficam essas áreas VIP? Que tecidos são esses que dependem tanto da insulina para conseguir o seu combustível? Vamos descobrir. De todas as milhares de células que a gente tem, existem basicamente dois tipos principais de tecido que precisam, mas precisam mesmo, desse sinal da insulina para funcionar direito. E são esses dois aí, o tecido muscular esquelético, que a gente usa para se mover, e o tecido adiposo, que é a nossa gordura. E como eles formam uma parte gigantesca do nosso corpo, a saúde deles é absolutamente fundamental para o sistema todo. Ok, até agora tudo parece ótimo, mas o que acontece quando a chave está lá, a insulina está presente, mas a fechadura parece que enferrujou e não gira mais? É aí que o problema começa. Esse é o X da questão, a famosa resistência à insulina. O corpo está produzindo o hormônio, mas as células, especialmente as dos músculos e da gordura, começam a ignorar a mensagem. É como se elas ficassem surdas para o sinal da insulina. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, na célula saudável, tudo flui. Ela é sensível, o sinal é recebido e a glicose entra. Do outro, na célula resistente, a comunicação quebra. O sinal é ignorado e o resultado é um congestionamento de glicose no sangue. E essa falha de comunicação não é um evento isolado. Na verdade, ela dá início a uma perigosa reação em cadeia no corpo. É o que a gente chama de cascata de sobrecarga. Funciona assim. Primeiro, com as portas fechadas, o açúcar se acumula no sangue. Segundo, o pâncreas percebe isso e começa a trabalhar dobrado, produzindo ainda mais insulina para tentar abrir as fechaduras na marra. E terceiro, depois de tanto esforço, o pâncreas simplesmente cansa, entra em fadiga e a produção de insulina começa a falhar. Então, o ponto crucial é esse. Essa progressão de uma fechadura emperrada para um pâncreas exausto é exatamente o caminho que leva ao diagnóstico de diabetes tipo 2. Mas, e aqui vem a boa notícia, esse sistema pode ser reparado. Vamos dar uma olhada nas estratégias que existem para a gente restaurar o equilíbrio e melhorar a eficácia da insulina. O objetivo principal é fazer as fechaduras funcionarem melhor, não é só ficar jogando mais chaves no problema. E para isso, as ferramentas fundamentais são coisas como medicação, perda de peso, atividade física e, claro, a redução na ingestão de carboidratos. A metformina, por exemplo, que é uma medicação super conhecida, ajuda a lubrificar a fechadura enferrujada, sabe? Ela torna os receptores da célula mais sensíveis à insulina que já está lá e ainda dá um recado para o fígado produzir menos glicose por conta própria. E essa frase resume perfeitamente a abordagem moderna. Corrigir a causa do problema, a resistência, é muito mais eficaz do que ficar só gerenciando o sintoma, que é o açúcar elevado no sangue.
No final, toda essa análise nos deixa com uma pergunta fundamental. Para muita gente, o problema não é a falta de insulina, a chave. O problema real está na fechadura, ou seja, na forma como as células respondem a ela. E isso muda totalmente o foco, direcionando nossa atenção para a saúde metabólica como um todo.